Bom dia, meninos e meninas, vamos lá, tá? Hoje a aula vai ser sobre relações trigonométricas. Especificamente a gente vai falar do seno, tá, galera? O seno é uma relação trigonométrica. Vamos pegar esse exemplo aqui, esse triângulo aqui como exemplo, tá? Então, imagina que eu quero saber o seno desse ângulo aqui, ó, que eu pintei de preto, tá? Vamos chamar ele de alfa. Então, o seno desse ângulo alfa, ele vai ser nada mais, nada menos do que o cateto oposto sobre a hipotenusa. Galera, vocês sabem que no triângulo o maior lado é chamado de hipotenusa. Nesse triângulo aqui, a hipotenusa vai ser o A. E o B e o C vão ser os catetos. Então, B e C é cateto, A é hipotenusa. Até aqui tranquilo? Então, o seno vai ser o que? O seno é o cateto oposto. Galera, se está oposto, ele tem que estar o quê? Do outro lado, né, galera? Então, o cateto que está oposto vai ser a letrinha B. Então, o seno de alfa, que a gente chama ele de alfa, o seno de alfa vai ser o cateto oposto B dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A. Então, aqui ó, nesse exemplo, ficaria o seno de alfa, nada mais é do que a letra B dividido pela letra A. Tranquilo até aí? Difícil, galera? Não, né? Tranquilo. Vamos para uns exemplos aqui literal, tá? Sem número, sem número. Só letra, para a gente conseguir fixar isso bem definitivamente. Ângulo alfa, tá? Eu tenho aqui, eu quero saber o seno dele. O seno vai ser quem, galera? O cateto oposto. Quem é o cateto oposto? B. Quem é a hipotenusa? Quem é o maior lado? C. Então, o seno de alfa vai ser B, oposto, sobre hipotenusa, C. B sobre C. Vamos para o ângulo beta, tá, galera? No ângulo beta aqui, ó, eu quero saber quem é o seno. O seno de beta vai ser o cateto oposto. Quem é oposto a B? O ângulo aqui, ó, oposto a B. E quem é a hipotenusa? Hipotenusa é o maior lado, é C. Então, seno de beta vai ser B dividido por C. Tranquilo até aí? Vamos para o ângulo delta. Galerinha, no ângulo delta, o seno de delta vai ser o cateto oposto. Quem é o oposto? B. Quem é a hipotenusa? O maior lado, A. Então, o seno de delta vai ser B sobre A. Tranquilo até aí? Vamos agora para números, tá? A gente não vai resolver ainda, a gente só vai fazer a organização, a armação. Então, eu tenho o ângulo aqui, tá? Quem vai ser o seno dele? O seno vai ser o cateto oposto, 5, dividido pela hipotenusa, 9. Então, o seno vai ser 5 sobre 9, beleza? Segundo exemplo, eu tenho esse ângulo aqui. Quem vai ser o seno dele? O seno dele vai ser o cateto oposto, 3, sobre a hipotenusa, o maior lado, 5. 3 dividido por 5. Tranquilo até aí, galerinha? Outro exemplozinho aqui, ó. Eu tenho o ângulo, tá aqui o ângulo. Bora lá. Quem vai ser o seno desse ângulo? O cateto oposto. Quem é o oposto? 10. E quem é a hipotenusa? 22. Então, o seno desse ângulo vai ser 10 dividido por 22. Tranquilo até aí, meninos e meninas? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Galerinha, essa é a tabela de ângulos, tá? Obrigatórios para vocês saberem, tá? Isso aqui você tem que saber, como a própria palavra já tem falado aí, obrigatoriamente. Não tem pra onde correr. Tu pode esquecer o nome do boizinho, pode esquecer o nome do sogro, da sogra, do cachorro, de tudo que tu quiser. Mas isso aqui tu não pode esquecer de jeito nenhum. Professor, eu vou ter que decorar? Não, tem um jeito simples de fazer. O jeito simples de fazer é isso aqui, ó. Presta atenção, muito difícil, tá? Isso aqui é a coisa mais difícil que vocês vão ter que fazer na vida, ó. 1, 2, 3. Até aí, beleza? Quem não entendeu, volta o vídeo, vê de novo. 1, 2, 3. Eu vou dividir todo mundo por 2. 1, 2, 3, divide todo mundo por 2. E eu coloco raiz em todo mundo.
Só que antes de colocar a raiz aqui, eu vou pensar um pouquinho, galera. A raiz de 1 é 1, então não precisa eu colocar a raiz aqui, porque não vale nada, entendeu? Vale, a raiz de 1 é 1, acabou. Então tu vai 1, 2, 3, divide todo mundo por 2, raiz em todo mundo, exceto no 1, porque a raiz de 1 é 1. Até aí, tranquilo, deu para pegar esse bizu aí, galera, dessas tabelas, isso é muito importante para vocês, tá? Vamos lá. Agora vamos para os exercícios, né? Ele quer que você descubra o x, tá, galera? Então, eu tenho um ângulo de 30 graus, eu tenho um cateto valendo 8 e eu tenho a hipotenusa valendo x. Ângulo de 30, cateto de 8, hipotenusa de x. O seno de 30, galera, nada mais é do que o quê? O cateto oposto. Quem é o cateto oposto? 8. Dividido pela hipotenusa, x. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Só que, galera, quem é o seno de 30? 1/2. Então, no lugar do 30, tu vai colocar 1/2. E aqui, ó, a gente já explicou isso, meio pelos extremos. Então, 1 vai multiplicar o x e o 2 vai multiplicar o 8. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, x vai ser igual a 2 vezes 8, igual a 16. Acabou a questão. Muito fácil, né, galera? Segundo exemplo. Ângulo de 45, cateto x, hipotenusa 20. Tranquilo até aí. O seno é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Coloca aqui, raiz de 2 sobre 2. Igual a x dividido por 20. Tranquilidade aí. O que é que a gente vai fazer agora? Mesma coisa, meio vezes extremos. 2 vezes x, 2x, é igual a raiz de 2 vezes 20. 20 raiz de 2. Até aí, tranquilidade total e absoluta. O 2 já está multiplicando, galerinha. Passa para lá o quê? Dividindo. 20 raiz de 2 dividido por 2, eu simplifico aqui e fico com o resultado 10 raiz de 2. Professor, mas essa raiz? A raiz ela pode aparecer e ela vai aparecer. Ela só não pode ficar como divisor, tá? Então, se tivesse aqui dividido por raiz de alguma coisa, eu teria que fazer um processinho que a gente vai ver, que é a radiciação. Tranquilo? Vamos lá. Outro exemplo aqui, ó. Triângulo, ângulo de 60 graus, cateto de 10, hipotenusa de x. O seno de 60 é igual ao cateto oposto, x, dividido pela cateto oposto, desculpa, 10, dividido pela hipotenusa x. Só que quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, ó, meio pelos extremos. Até aí, duvidade nenhuma para vocês. Vai ficar raiz de 3 vezes x, 2 vezes 10. Raiz de 3 vezes x vai ficar x raiz de 3. 2 vezes 10, 20. O raiz de 3 não está multiplicando, passa para lá o que? Dividindo. Lembra que eu falei que a raiz não poderia aparecer como divisor? Professor, e agora o que é que a gente faz? A gente vai fazer uma coisa chamada radiciação. Cheguei aqui, ó. Galera, não é 20 raiz de 3? Eu vou pegar o 20 raiz de 3 e vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, ó. 20 raiz de 3 vezes raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Porque eu quero eliminar esse cara. Quando eu fizer isso, galera, o que é que vai acontecer? 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3. Raiz vezes raiz, raiz. 3 vezes 3, 9. Qual é a raiz de 9, galera? A raiz quadrada de 9 é 3. Então, ó, isso aqui matematicamente é igual a isso. Lembra que eu disse que não podia ficar a raiz como divisor? Aqui a raiz está dividindo? Não. Pode ficar assim, professor? Pode. Acabou a questão. Só para a gente fixar mais ainda. Imagina que eu tinha aqui, ó, 10 raiz de 2. Como é que eu faço para eliminar essa raiz de 2? Eu vou pegar o 10 raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. Raiz vezes raiz, raiz. 2 vezes 2, 4. Qual é a raiz de 4, galerinha? 2.
Cheguei aqui, já é a resposta. Mas você pode simplificar, né, galera? Vocês são meus alunos, top. Vocês conseguem simplificar isso aqui fácil. 10 dividido por 2, 5 raiz de 2. Beleza? Deu para fixar aí essa parte de radiciação. Vamos voltar lá para a questão da gente. Então, galera, quando eu eliminar esse raiz aqui, ó, essa divisão aqui de raiz, o que é que vai acontecer? Eu vou ter esse resultado, 20 raiz de 3 dividido por 3. Tranquilo até aí? Vamos lá para a última questão, o último exemplo. Ângulo de 60 graus, cateto x, hipotenusa 25. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cateto oposto x, hipotenusa 25. Meio pelos extremos vai ficar 25 vezes raiz de 3, 25 raiz de 3. 2 vezes x, 2x. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Isso já é uma resposta. É, professor. Mas se você quiser simplificar ainda mais, 25 dividido por 2 vai dar 12,5 raiz de 3. Beleza, meninos?